Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa poderosa palavra no nome santo de Jesus, amém? Vamos lá, capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, louvado seja Deus. Nós estamos aqui nesta carta poderosa, já estamos no capítulo 4, como tem passado rápido os dias, né, irmão? Seja grato por tudo que o Senhor tem feito, gratidão é o princípio, temor a Deus é o princípio da sabedoria, então tenha temor no seu coração, teme ao Deus Todo-Poderoso e Deus te entregará toda a sabedoria que é necessária para a sua vida, amém? Então vamos lá, capítulo 4, Paulo agora vai defender o seu ministério fiel, o seu ministério, a obra que faz para o Senhor, porque essa segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma biografia que Paulo escreve sobre o sofrimento, é uma biografia da sua história, é uma biografia do seu chamado. Essa carta é poderosa, mas para quem quer ter ministério, para quem quer ser usado na palavra, quem quer pastorear, essa carta é poderosa. É muito bom a gente ler ela, estudar ela com mais profundidade, porque ela fala de sofrimento. Ela fala da marca do chamado, ela fala do ministério da chamada. Então esse capítulo 4, Paulo vai falar diretamente aos falsos líderes, aos falsos mestres que vendiam a palavra de Deus, que distorciam a verdade do evangelho. Esse capítulo é muito forte. Vou tentar terminar ele, se não der, a gente grava mais um vídeo nele. Amém? Então vamos entrar logo aqui. Diz assim o verso primeiro. Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Ele está dizendo, ó, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, que nos foi dado da parte de Deus, não desanimamos. Primeiro ponto, alguém que foi chamado para a obra de Deus não pode desanimar. Eu passo luto, mas eu não posso desanimar. Eu posso até sofrer, sentir a dor, sentir o impacto da chamada, mas eu não posso desanimar. Posso, assim, entristecer um dia ao ponto de eu não querer ir no culto. Mas agora desanimar e querer parar a obra, não podemos desanimar. Então você precisa buscar em Deus, na palavra de Deus, para continuar animado para fazer esta obra. Então, primeira coisa que Paulo diz, não desanime, fique firme porque você foi chamado para esta obra. Verso 2 ele diz, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, quer dizer, tudo que é oculto, né? Tudo que está oculto, tudo que traz vergonha ao evangelho, sai, se afasta. Continua no verso. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, erro. Não use nada, irmãos. Não faça nada que venha trazer escândalo para o ministério. Nenhum engano, nenhum erro. Não venha cometer erros. Ah, vou fazer isso aqui porque eu acho que vai dar certo. Não faça isso. Não faça isso para manchar seu ministério. Ah, não, vou tirar um pouco daqui, um pouco daqui. Não faça também isso. Não deixe nada manchar teu ministério. Nem distorcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante a Deus. Ó, não é a mente blindada. Ele está dizendo que aqui eles pregam, mas tem mentes que são blindadas, fechadas, que não querem, porque há pessoas que não querem, que se recusam a receber o evangelho. Então a palavra está sendo pregada publicamente, por meio do claro ensino público. Qual é o ensino? Da palavra, público, para que todos tenham acesso hoje o evangelho é pregado. Todos têm acesso ao evangelho, basta querer. Mas há pessoas que têm a mente fechada, a mente blindada, que não quer receber essa palavra. Então ele está dizendo, nós pregamos a palavra para recomendarmos a consciência, para abrir a mente das pessoas. Mas nem todo mundo vai querer que a mente seja aberta. Nem todo mundo quer ver o seu pecado. Nem todo mundo quer assumir o seu erro. Nem todo mundo quer rejeitar a si próprio e caminhar com Jesus. Porque o evangelho é renúncia, irmãos. O evangelho é renúncia. Se você não está decidido a renunciar, se você não tomou essa decisão, eu vou renunciar a mim mesmo, você não vai conseguir seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus é renunciar a si mesmo. É tomar a sua cruz e seguir ele como ele falou, né? Aquele que quer vir comigo, segue-me após mim. Tome a sua cruz e siga-me. Então, você vai seguir Jesus atrás, não é na frente, é atrás com a sua cruz. Mas esse é o problema. Nós não queremos renunciar. O evangelho é um evangelho de cruz. E nós não queremos renunciar a nossa carne, né? Para poder seguirmos a Jesus com a cruz que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Amém? Então, não é nossas habilidades. Não. Eu posso pregar bonito, falar bonito, porque não é minhas habilidades, mas sim a vontade do Senhor, mas sim a graça dele, a soberania dele. Mas há pessoas incrédulas que não vai saber. Tem pessoas que vão ouvir o evangelho, vai estar dentro da igreja, vai participar de culto. Tem gente tomando Santa Ceia, mas é incrédulo, mas está ali. Mas
infelizmente não se encontrou com a verdade que é Jesus Cristo. Vamos lá, o verso 3. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo. Se o nosso evangelho está encoberto, são para os que estão perecendo, e que está encoberto. Não é para aqueles que crêem. É para aqueles que estão perecendo. E quem está perecendo é aqueles que estão se perdendo. Aqueles que estão indo de encontro ao pecado. O evangelho está encoberto para o incrédulo, para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditam. Esse evangelho está sendo encoberto para o incrédulo, aquele que não dá crédito à mensagem do Senhor. Então, olha só. O verso 4 diz assim, ó. O Deus deste presente, Deus com D minúsculo, tá? Minúsculo. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes. E a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, a cegueira espiritual. Quem cegou o entendimento de muitos? Satanás, irmãos. Satanás, o Deus desse século com D minúsculo, cegou o entendimento de muita gente, de muitos incrédulos que estão na casa de Deus. Eu estou pregando aqui e falando que a gente tem que entender, é direcionado para quem diz conhecer o Senhor. Porque se você conhece a Deus, essa palavra vai penetrar no teu coração, vai trazer uma mudança em você. Mas há pessoas que ouvem o evangelho, mas não tem transformação. Pregam, cantam, pastoreia, tá fazendo trabalho, mas não tem transformação, porque tá cego. Tá cego espiritualmente. São cadeirantes espirituais, né? Que só vai se alguém carregar, só faz se alguém levar, só vai, não, a irmã ora, tem poder na oração dela e vai, não, se a irmã botar no joelho vai resolver, não, então a gente precisa entender, são pessoas que estão vivendo dessa forma, cegas espiritualmente, descrédulas, não tem o entendimento aberto para entender o que Deus faz, amém? Pois não pregamos a nós mesmos. A mensagem do evangelho é Jesus no centro. A mensagem do evangelho é Jesus, que é a base de tudo. Mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus Cristo. É Deus no centro, é Deus a base, é Deus é o começo, início, meio e fim. É o princípio de todas as coisas. É Jesus Cristo, irmãos. Não é minha eloquência, não é o meu saber, não é o meu achar. É Jesus que é o centro. Aí ele fala, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo obreiro, diáconos, presbíteros, pastores, missionários, líderes, teólogos, todos são servos de Deus. Todos são servos. Tudo que a gente faz não é porque nós temos mérito. Tudo que a gente faz não é porque somos bons. É Deus que faz através da graça dele, através de nós. Então tudo é dele, tudo para ele. Todas as coisas são feitas para o nosso Deus, para a glória do nome do Senhor. Amém? Ser um seguidor de Jesus Cristo é servir aos outros. Ser um seguidor de Jesus é servir aos outros, mesmo quando as pessoas não atendem a nossa expectativa. Servir a Jesus, ser um servo do Senhor, é servir pessoas, mesmo quando ela nos trai, nos humilha, nos pisa, desfaz de nós. Servir a Jesus é isso, é negar a nós, é servir a Deus. Porque Jesus, ele... Por mais quantas vezes já traí, quantas vezes já falhei e quantas ainda vou falhar ainda, porque eu estou apta a falhar a qualquer momento que eu sou falha, sou pecadora. E Jesus ainda assim me perdoa, ainda assim está comigo, ainda assim me abraça, ainda assim, né, vê a intenção do meu coração. Então a gente precisa entender, Evangelho de Jesus Cristo é renúncia, amém? Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, ou glória, das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. É Deus, irmãos, que tá, é Deus que dá clareza, é Deus que traz. Gênesis capítulo 1, versículo do 2 ao 4, o Senhor fala assim, que haja luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou dia de noite. Então a gente precisa separar o quê? A vida do cristão tem que ser separada do mundo, tem que ser separada das coisas terrenas. Luz não anda com treva, irmãos, luz não anda com trevas, luz tem separação de luz com trevas. Não tem como eu dizer que sirva a Deus está de mão dada com o mundo. Aquele que diz servir a Deus, mas anda de mão dada com o mundo, não é de Deus. Todo aquele que está no mundo é do maligno. Agora aquele que está em Cristo é de Deus. Nós precisamos estar no Senhor, colado, agarrado com o Senhor, firmes na fé com o Senhor Jesus, amém? Então depois você lê Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 3, você vai ver, Deus criou luz e fez a separação de luz e trevas. Então tem que ter separação. Se eu tenho a luz de Jesus no meu coração, se eu levo o conhecimento da glória de Deus e a face de Cristo em mim, meu coração precisa iluminar alguém. Precisa resplandecer essa luz. Essa luz que habita em mim precisa resplandecer em alguém. Essa luz que habita em mim precisa clarear a vida de alguém. Então eu tenho que ser luz para aqueles que estão em trevas. Amém? Então esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito dos servos do Senhor. Ser luz na vida de alguém. Seja luz na vida de alguém. Brilhe.
Brilhe, seja luz. Muitas vezes a nossa luz quer apagar, porque a gente fica chateado com algumas coisas, com luta, com perseguição, com vários tipos de batalhas que nós travamos atualmente, principalmente batalhas espirituais. Então muitas vezes essa luz começa a se dissipar, apagar, assim como no capítulo 3, Moisés cobre o rosto, porque não queria perder aquela luz que estava no Senhor. Então muitas vezes a luz está se apagando, a luz está ficando fraquinha, a luz está diminuindo, e a gente não quer ali falar o que está acontecendo, não quer buscar em Deus, não quer pedir ajuda, não quer confessar pecado, não quer falar a situação, porque pecado, irmão, o tempo não apaga, pecado tem que ser confessado. Pecado tem que ser confessado. Pecou, confesse. Pecou, reconheça seu erro. Pecou, vai diante do Senhor, diante da liderança, fale o erro que você cometeu. Porque o Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Amém? Então, muitas pessoas incrédulas nesse tempo, mas nós sabemos e profetizamos que há um povo fiel ao Senhor no meio desse povo que não querem acreditar. Amém? Aí o verso 7 ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Aqui nesse capítulo, Paulo está tirando toda a grandeza que o homem quer ter. Esse verso aqui, ele está falando sobre tesouros em vasos de barro. Naquele tempo, as pessoas ricas guardavam os ouros que eles tinham em um vaso de barro. Por quê? Se um ladrão entrasse numa casa para assaltar, para roubar naquele tempo, ele não queria levar o vaso de barro. O vaso de barro não tinha valor. Toda casa tinha um vaso de barro. E agora, se tivesse um vaso de ouro, um vaso de prata, né, um vaso de bronze, ele ia querer levar esses vasos que tinham valor. Então ele não queria o vaso de barro. Aí o que acontecia? Os ricos mandavam fazer aqueles vasos de barro grande e guardava todo o seu ouro dentro dos vasos de barro, guardavam ali. Então por isso que Paulo usa esse exemplo dizendo que nós guardamos um tesouro dentro de um vaso de barro, que somos nós, né? É por isso que Jeremias capítulo 18 fala: descer a casa do oleiro, que o Senhor molda os vasos da forma que ele quer. Então Paulo está dizendo: nós guardamos um tesouro que é a palavra de Deus em nós. Nós somos a carta viva a ser lida. No capítulo 3, Paulo fala: nós somos a carta que o mundo tem que ler, nós somos a carta que o mundo tem que ver e resplandecer a Cristo. Então ele está dizendo: nós guardamos esse tesouro e ainda somos carta viva para que o nome do Senhor seja glorificado. Verso 8: sofremos pressões de todos os lados. Oh glória! Sofremos pressões. Somos pressionados, passamos luta, prova, dor, rejeição, calúnia, defamação, mas nós estamos em Cristo, oh glória a Jesus. Contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos. É verdade, cada coisa que acontece nós ficamos: meu Deus, que mundo é esse? Que tempo é esse? Senhor, traições, falsidades, coisas terríveis acontecendo para todos os lados, mas não ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Nada pode abalar sua fé, nada pode te tirar a estrutura, nada pode te arrancar da presença, nada pode fazer você desanimar, nada pode te arrancar essa certeza da salvação em Cristo Jesus, nada pode. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Oh glória! Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus Cristo da mesma forma seja revelada em nós. Glória a Deus, aleluia! Pregamos a morte, ressurreição de Jesus Cristo e mostramos a vida dele em nós, aleluia, com a nossa vida no altar, com a nossa vida na presença do Senhor, trazendo no corpo, aleluia, porque nós já morremos, irmão. O batismo foi a minha sepultura. Aleluia, o batismo foi o meu enterro, o batismo foi ali a morte da antiga Odete e a vida da nova Odete que nasceu em Cristo Jesus. Deus seja louvado por esse nascimento, esse novo nascimento em Cristo Jesus. Deus te abençoe para a graça e a glória dele. Deus é fiel, irmãos. Vamos lá, verso 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida, louvado seja Deus, eu estou voltando no mesmo verso 10, da mesma forma seja revelado no nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos Vamos voltar, vou pro 11. Eu vou ir, eu me empolgo muito, tenho que desacelerar. Sou muito acelerada, irmãos. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Somos entregues à morte. Paulo está falando que naquele tempo era perseguição de morte. Os crentes naquele tempo eram perseguidos de morte, jogados em covas de leão, era assassinado. Muita coisa teve que acontecer com nossos irmãos em Cristo ali.
Ele. Então, Pai, nós somos entregues à morte, porque muitos deles tinham sido entregues à morte. Muitos dos irmãos já tinham perdido sua vida ali por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Não é o Evangelho que muitos hoje estão dizendo que vive, não, irmãos. Esse Evangelho fajuto, esse Evangelho sem renúncia, esse evangelho somente de oba-oba, esse evangelho de amor tudo pode, de amor light, né, de um amor liberal. Não, é um evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Jesus, um evangelho que confronta, um evangelho que exorta, um evangelho que quer de mim o melhor, um evangelho que me faz mudar, um evangelho que me faz transformar. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, um evangelho que confronta. Nós não gostamos de ser confrontados e nem queremos ser confrontados, porque muitos pregadores como eu, tem um monte de inimigo que pessoas não gostam pela forma que Deus usa na mensagem, porque confronta o pecado que a pessoa vive, confronta o pecado que a pessoa comete. Quando você vê alguém que está falando mal de pregador, mal de pastor, mal de liderança, mal de qualquer pessoa que exerce uma função na igreja, tenha certeza, essa pessoa vive no pecado. Acabou. Não tenho medo de falar. Quando você vê alguém falando mal de algum pregador, de alguma liderança, de algum pastor, de alguém que está à frente da obra, alguém que está ali ensinando, sendo exemplo, pode ter certeza. Se a pessoa vive no pecado oculto, tem pecado na vida dessa pessoa. É de certeza. Porque toda vez que eu sou confrontada, ou eu aceito ou eu não aceito. Depende muito. Então, a pessoa aceita, ela muda, transforma. A pessoa não aceita, ela calunia, ela fofoca, ela inventa, ela faz intriga, ela faz tudo porque ela não quer aceitar. Ela não quer aceitar que ela tem esse problema e ela precisa mudar, que ela tem que rejeitar esse pecado. Então, Paulo está dizendo, pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte, por amor a Jesus. Muitas vezes nós vamos ser entregues à morte. Vamos ser entregues em bandejas de calúnia. Vamos passar por decepção, por tanta luta. Mas a gente vai escolher servir a Deus ou servir ao diabo? Eu prefiro servir a Deus no meio de todas as lutas, porque quero estar com Ele. 12. De maneira que em nós opera a sua morte, entretanto, em vós a vida. Glória a Deus. Assim está escrito, cri, por isso declarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que nós chegamos aos limites das nossas forças. As nossas forças, irmãos, elas se renovam em Deus. Nunca estamos no fim. A nossa força sempre vai se renovar em Deus. Se você ler o capítulo 1, o verso 9 do capítulo 1, vou ler aqui de novo, ó. Acho que é o verso 8, não, acho que é o 9 mesmo. Verso 9 aqui do verso 8, deixa eu ver. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiarmos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Aqui Paulo chegou ao extremo de perder a esperança da vida. Aqui nesse verso 12, ele está dizendo, verso 11, 13, ele diz assim, assim está escrito, criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, por esse motivo falamos. Então nós falamos aquilo que cremos, irmãos. Nós falamos aquilo que acreditamos. Não existe você falar que acredita em Deus e a boca está fechada. Não existe falar que serve a Deus e não falar do amor dele, não pregar sobre ele, não cantar sobre ele, não dizer que ele é bom. Não existe. Quem crê, abre a boca e fala. Quem crê, fala. Não existe. Amém? Nossas esperanças são renovadas todos os dias, no verso 12. 14. Temos a certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão vivos serão arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15. Nós seremos arrebatados e moraremos com nosso Senhor na terra, no céu, para a glória do nome do Senhor. Sairemos dessa terra, irmãos, triunfante. Louvado seja Deus, porque a igreja do Senhor, ela anda triunfante na terra. Então permaneça fiel. A igreja do Senhor, ela é fiel. Amém? Permaneça firme em Cristo Jesus. Tudo isso é para vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Graça, favor imerecido, louvado seja Deus. Quanto mais ela transborda em mim, mais pessoas é alcançada. Quanto mais pessoas se entregam ao Senhor, aqui o verso 16 do capítulo 3, contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quanto mais pessoas se convertem ao Senhor, o véu é arrancado, o véu é retirado, e mais pessoas podem ver com clareza a verdade do Evangelho. Siga Jesus, continue com Ele. Ele é autor e consumador da nossa fé e Ele é fiel.
fiel. Portanto, não desanimamos, aleluia, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação de dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos, aleluia, nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são, aleluia, temporais, e ao passo que os que não são são eternos. Então olhe para Jesus, porque o que você está vendo aqui é temporal, vai passar, mas o que você não pode ver é eterno em Cristo Jesus, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então dentro de nós habita um reino, dentro de nós habita um poder. Eu gosto da tradução da Bíblia Viva, ela está ali no sofá. Eu gosto da tradução da Bíblia Viva, porque se você ler Efésios capítulo 6, lá na armadura do Senhor, fala que o poder de Deus está... Deixa eu pegar aqui, rapidinho, só um minuto. Eu quero ler aqui Efésios, no capítulo 6, para você ver que tradução poderosa é essa. Eu sempre indico essa Bíblia e sempre falo para comprar. A tradução dela é muito forte, eu gosto muito da tradução dela, só que para me pregar, eu prefiro a King James atualizada, porque eu gosto da King James, acostumei também. Agora eu vou ler aqui Efésios 6, deixa eu ver qual é o versículo. Qual é o versículo que eu tô falando aqui? Eu acho que é o 12, deixa eu ver. Porque nós não estamos... Não. Aqui. Peraí que eu vou achar aqui esse versículo. Quero ler para você ver como esse versículo é poderoso. Porque o poder de Deus está dentro de nós, ó. Deixa eu ir lendo aqui do 12 que você vai entender. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar, e quando tudo estiver acabando, vocês ainda estejam de pé. Olha só que tradução poderosa. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça, da aprovação de Deus. Calcem os sapatos que possuem fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha vocês precisam da fé como escudo para deter as setas, aleluia, ardentes disparada pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ações, com toda oração e súplica, e fiquem alertas. Mas o versículo que eu quero ler, eu acho que é o 10. Por último, quero recordar-lhes, força de... É aqui. Vou ler aqui que é o 10, tá? Eu li a armadura todinha e não li o versículo que eu queria. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. É o verso 10, tá? É o verso 10. É muito forte. Quando eu li esse verso aqui, gente, é muito forte isso aqui. Eu vou ler de novo. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor. Aleluia! Dentro de vocês. Está dentro de nós esse poder. Está dentro. Você é um servo de Deus. Você é um cristão em Cristo. Você tem um poder que Deus colocou dentro de você. O reino de Deus habita dentro de você. Você faz parte desse reino. O Senhor está contigo. O Espírito Santo, uma parte de Deus, está dentro de você. A gente precisa entender isso, irmãos. Eu vou contar uma experiência. A gente foi para o monte orar. E ali apareceu ali uma pessoa que estava fazendo trabalhos ali à noite ali. Não podemos julgar o que estava fazendo, mas sei que não era nada que era bom. Porque ele ficou em volta. A gente estava dentro da roda do monte. E ele não entrou. Ficou de lá. Amaldiçoando, né? Não com palavras, mas porque a pessoa estava possessa pelo espírito maligno ali. E não entrava. Me chamou a atenção porque ele não entrava onde a gente estava. Ele não entrava. Então eu entendi. Eu falei, gente, o poder do Evangelho de Jesus Cristo que habita em nós. O poder do Espírito, o poder de Deus que está na igreja, irmão. A igreja precisa entender isso. Deus deu poder à igreja, autoridade, para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, falar as maravilhas, prodígios, mais que o Senhor. Foi o próprio Deus que disse isso. Mas a gente não usa esse poder, essa autoridade, essa graça, essa unção que Deus nos deu. Olhe para o Senhor, portanto não desanimamos, ficamos firmes. Fica nesse verso 18. Sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo
que os que não se veem são eternos. Vamos ficar nesse versículo 18. Lê aí na sua Bíblia, não sei a tradução que é a sua Bíblia. Essa tradução que eu li aqui, a Bíblia Viva, tá? Bíblia Viva. Ela é muito boa, essa tradução aqui. Nem todos, mas ela é muito boa. Então, amém? Deus abençoe sua vida. É capítulo 4. Amanhã nós entraremos no capítulo 5 para a glória de Deus. E eu acredito que essa porção que o Senhor nos entregou hoje, uma porção de revestimento, que o Senhor venha te fortalecer. Amanhã nós falamos da morada eterna com Cristo, e eu creio que nós estaremos na glória com o nosso Pai. Que Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance. Você que tem se inscrito no canal, seja bem-vindo. Compartilha dando like, amém? Inscreva-se no canal, passa esse vídeo para mais alguém. Se ele tem te edificado, edifica a vida de mais alguém. Seja um missionário passando a obra do Senhor à frente, porque toda vez que você envia um vídeo falando do amor de Jesus, da graça, do fortalecimento que Jesus nos dá, você está sendo um missionário, você está fazendo o papel de um missionário na vida de alguém. Então, passa para frente esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos juntos. Lembre-se que o apóstolo Paulo sofreu muitos ataques, mas permaneceu fiel. Deixou um legado, um exemplo de fé, de serviço, de perseverança. Então vamos lutar, vamos guerrear, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Não está fácil, mas não é impossível, porque nós iremos para a glória em pouco tempo. Eu creio no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós oramos agora neste momento e agradecemos ao Senhor por tudo. Paulo escreve aqui nesse capítulo 4, Senhor, e mostra o ministério dele limpo, que ele não vende, ele não faz falsidade com a tua palavra, ele não berganha a tua palavra. Eu não foquei muito nessa área, mas esse também fala esse assunto aqui, mas foquei mais na área de ficarmos vivos, de ter ânimo, de buscarmos no Senhor a certeza, de fixar os olhos no Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor, a cada minuto, a cada segundo. Anima minha irmã, anima meu irmão a continuar firme, olhando para o autor, para o consumador da nossa fé. Senhor, o Deus desse século, Satanás, ó Pai, tem cegado o entendimento de muitas pessoas que ainda estão, Pai, com véu nos olhos, que ainda estão no pecado, que estão incrédulos na tua casa. Mas eu profetizo a libertação da mente. Ah, Senhor, arranca esse véu, destampa a visão desta mulher, deste homem, para que eles possam ver o evangelho de uma forma diferente e seguir o Senhor, ó Pai, até a eternidade. Eu oro agora te pedindo força para essa irmã, força para esse irmão, para esta mãe que está desanimada, para este pai que está desanimado. Visita o teu servo com a mão poderosa do Senhor, repreendendo no nome de Jesus toda artimanha maligna, no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance, e amanhã, em nome de Jesus, nós estamos aqui, se o Senhor permitir, amém.